Olá, meus queridos, graça, paz e prosperidade da parte do Senhor a todos vocês. Aqui é o irmão John. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026 e eu vim aqui trazer uma devocional, amém? Desta vez, meus queridos, nós seremos muito confrontados porque o tema é o seguinte: aonde nossas emoções têm nos levado? Ou as nossas emoções têm nos movido para a direção certa? A base deste momento aqui é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, um dos atributos mais belos de Deus é a justiça. E a justiça se baseia em se fazer aquilo que precisa ser feito ou não fazer aquilo que não deve ser feito. Ok? O nosso Deus, nós claramente sabemos que ele tem raiva, ele tem ira, ele tem nojo, ele tem tristeza, ok? São emoções geralmente primárias, são emoções reativas a algo que vem contra o seu modo operante de ser. E Deus, por sua vez, como ele estabeleceu todas as leis do universo, todas as vezes que nós transgredimos essa lei, nós meio que arrancamos alguma sensação, alguma emoção de Deus. Agora, é claro que o nosso Deus, como perfeito que é, ele nunca vai cometer ou deixar de cometer ações proporcionais àquilo que deve ser feito, ok? Não é porque Deus teve raiva de você que ele vai descontar toda a raiva do universo em você. Não é porque Deus te ama que ele vai aceitar todos os seus defeitos francamente e te levar para o céu mesmo assim. Entende? Dentro deste molde, eu quero que a gente pense o seguinte: Deus viu o problema do pecado no mundo. E o que ele fez? Ele simplesmente sentou, chorou? Ele simplesmente lamentou? Ele resolveu fulminar todo mundo? Não. Aí, gente, a questão das extinções em massa, como do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, ficam para um outro vídeo e tem um ensinamento claro, tem uma razão muito clara bíblica, tá? Mas isso fica para um outro vídeo. Eu quero trazer aqui o seguinte: se diante de um quadro muito calamitoso, Deus resolveu fazer uma ação que salvaria o mundo, ao invés de chorar, lamentar ou quebrar tudo pela raiva, nós devíamos fazer a mesma coisa com as nossas emoções. A gente pode perceber em João 3,16 e também 17, não para que o mundo fosse condenado, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele, o seu Filho, nós devemos ver que as emoções de Deus o levam à resolução de um problema real. E isso a gente faz? Será? Vamos lá, gente. Deus quer da gente justamente isso. Quando nós olhamos para a sua obra, né, ou seja, aquilo que pode ser feito para a humanidade, por quê? Nós não servimos a Deus diretamente, porque Deus já é completo. Então, se a gente fala que a gente está servindo a Deus de modo literal, nós estamos sendo mentirosos ou minimamente incoerentes com a nossa palavra. A gente vai ter um nível de compreensão muito pequeno se a gente acha de verdade que quando a gente serve um copo d'água, quando a gente alimenta alguém, dá um salário, coisa do tipo, né? Alimenta com uma fruta, dá um banho, né? A gente está de fato fazendo para Deus. É claro que não, né? Jesus fala em, se eu não me engano, Mateus 25, versículo 40, tudo que vocês fazem aos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Então, por tabela, nós ajudamos ao nosso próximo. É por isso que o segundo grande mandamento é esse: amar ao próximo como a ti mesmo. E o amar aqui, gente, não é uma questão fofolete, não é uma questão platônica, ok? De sentimentos que fazem com que você tenha uma conexão. Entenda, os sentimentos nos fazem conexão para que haja ações proporcionais. É para isso que nós temos sentimentos. Se nós não tivéssemos sentimentos, nós não seríamos movidos a fazer as ações. Quer ver uma coisa? Dentro de emoções normais, um casal, quando se enxergam em almas gêmeas complementares, eles se amam e, pelo amor, eles beijam na boca, eles namoram, noivam, casam, têm relações sexuais, geram filhos e criam uma sociedade. Por questão de conveniência, por questão de empatia, todos os torcedores de um mesmo clube vão comemorar juntos, vão ao estádio juntos, assistem ao jogo de futebol juntos. Por quê? Eles torcem para um objetivo: o seu time ganhar.
Então, essa euforia dos torcedores junta os torcedores para apoiar o seu time, para que o seu time tenha uma saúde emocional suficiente para brigar pela vitória. E dentro da cosmovisão da obra de Deus, nós devíamos pensar assim. E aí que vem a cobrança para as nossas vidas, inclusive para a minha. A gente acha os problemas do mundo muito ruins, né? Meu Deus, essa questão LGBTQIA+, que para os cristãos é uma coisa reprovável, tá? Biblicamente é reprovável. Tá, beleza. Mas o que a gente faz? Aí a gente, pela raiva, espragueja. Pelo medo, a gente cala a boca. Por quê? Ou as pessoas pregam com raiva, ou elas não têm habilidade para pregar. São poucas as pessoas que conseguem, cristãs, que conseguem lidar bem com esse público. Falar de Jesus sem obrigar e sem agredir. Ok? Será que o que a gente sente nos leva a isso? Nos leva a compreender que almas que são contrárias a nós, que almas que se têm como nossas inimigas também precisam do nosso Jesus? Será que esse sentimento de a gente ver quando a gente vai evangelizar, será que a gente só faz isso no cenário mais caótico possível? Depois que a pessoa está toda alanhada, está em risco de morte? Será que o mundo tem que chegar nesse patamar para a gente se mover e fazer a obra de Deus? É isso que Deus está falando com a gente. Enquanto as pessoas estão aparentemente bem, a gente está sorrindo, gargalhando e deixando passar batido a oportunidade de ofertar Jesus na vida dessas pessoas, de ser sal da terra e luz do mundo na vida dessas pessoas. Isso corta para mim, porque muitas vezes eu não sou, às vezes, um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, né? Há episódios em que eu já cometi coisas lamentáveis sendo uma pessoa assim, né? E que hoje, com a maturidade que eu tenho cometido menos, eu acredito. Porque hoje eu enxergo essa questão. A minha emoção está me levando para onde? Às vezes, por exemplo, quando o vizinho bota som alto aqui, meu Deus, vem essa pessoa perturbada de novo. Mas, cara, quem sabe aquilo ali é um desabafo disfarçado? Quem sabe aquilo ali é um movimento para tentar suprimir ou, de repente, amenizar a dor da alma? Isso me faz levar Jesus para essas pessoas? Ou quando alguém está cheirando, bebendo na minha porta? Ou quando tem pessoas no baile funk que me dão um bom dia, boa tarde, boa noite? Aliás, só boa noite, né? Baile funk aqui só à noite, graças a Deus. Né? Quando algumas pessoas que eu conheço ficam constrangidas. Será que eu corro atrás delas para falar, não fique assim por mim, fique assim por Jesus? O que você sente, na verdade, é um reflexo da luz. E você corre para que essas obras não sejam reprovadas, mas Jesus está aqui para te salvar ainda. Entende? Muitas vezes as nossas emoções, a raiva, por exemplo, faz com que a gente não progrida na vida. E por causa disso o nome de Jesus não é glorificado. Em obra de casa, em emprego, em faculdade. Isso também. Não é só no ganho de almas. Né? Tá bom, eu tô triste com o meu quadro de vida. Né? E fico lamentando. Tá bom, mas quando essa tristeza vai me impulsionar para eu trabalhar mais? Para eu buscar novas fontes de renda? Para eu sair do lugar onde eu estou? A minha inconformação com o comportamento do meu filho vai fazer o quê? Eu simplesmente botá-lo de castigo ou simplesmente bater nele? Não. Tem que me levar a uma correção assertiva, combatendo a raiz do problema. E pensar nisso, gente, é muito amplo para falar no vídeo só. Mas em nome de Jesus, que a gente tenha sapiência em Deus para sentirmos as nossas emoções e que essas emoções nos levem às ações que devemos fazer. Tá? Eu me enquadro nisso, eu sou o primeiro a receber essa palavra, né? E vocês que me virem na rua, na igreja, em casa, vocês podem me cobrar isso, porque às vezes a gente esquece, tá? Não é porque a gente prega que a gente tem um HD eterno aqui na nossa mente, não. Tá bom? É isso, gente, basicamente, tá? Grande beijo, até a próxima.